boa noite, meus amigos. Voltamos ao Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, e hoje recebo o terceiro senador do Paraná na série que nós fizemos em entrevistas com os senadores. Roberto Requião, prazer imenso em tê-lo de volta aqui ao Jogo do Poder. Governador. O prazer é meu, né? É a única entrevista ao vivo que eu faço no Paraná nos últimos 10 anos, que é a sua aqui, na CNT, do Flávio e do pessoal dos Martinez. Pois é, nós estamos aí num momento singular e eu procurei ir pelo lado econômico. Agora nós tivemos aí a definição da equipe econômica, demorou. No fim das contas, a esquerda do PT saiu rosnando, o PSDB reclamando. O que é isso que você falou? Esquerda do PT. Existe isso ainda? Tem esquerda do PT. Não tiraram todo esse pessoal já do partido? Ainda tem muita gente lá, gente boa. Pois é, para onde vamos? Não vejo nenhum problema com a equipe econômica. O que me preocupa é o sentido dado à economia. Que se me dá se é o Joaquim Levy, se é o Trabuco. Aliás, o Trabuco era melhor, hein? O Trabuco é um economista do Bradesco, formado no Brasil, Universidade Brasileira, enquanto que o Levy é filho do Milton Friedman, a famosa escola de Chicago, liberalismo econômico absoluto, que era muito do agrado do Pinochet no Chile. Mas não é isso, né? O problema é que a presidente, de certa forma, deixa a economia na mão da equipe. Ela não participou nem da entrevista coletiva em que os três operadores da nova economia brasileira se apresentaram aos jornalistas, ao público, ao país. Então, é a economia do arroxo. E isso não vai ser bom, é um erro. Essa tendência econômica do Joaquim Levy, ela está sendo posta em prática no mundo, ela não é nenhuma novidade. O que o Levy propugna, o que ele diz que é a solução para o Brasil, é exatamente o que vem fazendo os economistas na Itália, na Grécia, em Portugal e na Espanha. E eles quebraram esses países. É uma visão ortodoxa da economia e essa ortodoxia está a serviço do interesse do capital vadio, do capital financeiro. O povo nesse país vem sofrendo muito, estão todos eles quebrados. Nós estamos vendo desemprego, nós estamos vendo despejo. Outro dia ainda eu vi num programa desse de televisão uma senhora de 94 anos sendo despejada da sua casa por falta de pagamento. A população está sofrendo horrorosamente porque é a defesa absoluta dos interesses do capital. É uma visão econômica que não dá certo no mundo. É uma visão predadora. É o capital vadio. O capital que não produz um botão, um parafuso, a peça de uma máquina e que vive do lucro da ciranda financeira. Na Bíblia, chamava-se de mamon. Mamon é uma palavra em hebraico que quer dizer dinheiro. É o dinheiro predominando sobre os interesses das pessoas. Muito ruim isso. Eu não achei realmente nenhuma graça nessa equipe econômica. Não, equipe econômica não. Nesta posição tomada pelo governo para enfrentar a crise em que nós estamos e que de resto está o mundo também. O presidente Lula conta uma história de que quando em 2008 teve a crise, o governo se viu obrigado a liberar uma parte do compulsório para as instituições financeiras a fim de que elas adquirissem capacidade de financiar o setor produtivo, a indústria, a agroindústria e tal. E posteriormente ele descobriu que eles pegaram o dinheiro e compraram títulos da dívida pública. Compraram títulos do governo, por quê? Por causa do Acordo de Basileia. Eles estavam preocupados com a liquidez dos bancos e não com a liquidez do país. E o Brasil só conseguiu, de certa forma, atenuar os problemas da crise, 2008. A famosa crise que se deflagrou a partir da quebradeira dos Estados Unidos, porque tinha o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e nós aqui o BRDE.
Então, o Lula lubrificou a economia com dinheiro público, conseguindo colocar a roda em funcionamento, porque os bancos estavam preocupados com a sua própria liquidez. É claro, o Lula diz isso com acerto, e foi o diferencial do país. Mas veja, o Lula teve uma sorte danada. Eu lembro do começo do governo dele, que ele entrou numa crise tremenda, havia uma rejeição brutal. Daí o tal choque de capitalismo, o tal acordo, a arrancada. Mas o que é que deu a possibilidade do Lula sair do buraco em que estava no início do governo? O crescimento da economia da China foi para 12,5%, 13%. E com uma demanda brutal de commodities agrícolas e minerais, né? Matéria-prima. E o Brasil era produtor de matéria-prima. O Brasil e muitos países da América do Sul, da América Latina, né? Podemos dizer, vai até o México. E isso nos levantou, de certa forma, naquele momento. O preço das commodities, dos grãos e dos minérios subiu, a demanda aumentou e nós conseguimos uma situação mais confortável, porque a crise americana era uma crise tipicamente industrial. E nós éramos países, o Brasil, industrializado, mas ainda com uma base agrícola, uma base de economia extrativa muito grande. Nós saímos naquele momento. E nós passamos, então, a ter um desenvolvimento suportado no consumo interno. É o lulismo, né? O real apreciado, comprando produtos baratos, a população com uma sensação de melhoria de vida, de crescimento econômico, e a indústria brasileira, que está parada não pelo governo do PT há mais de 21 anos, está totalmente estagnada, teve um oxigênio, porque os países da América do Sul, que também são países de uma estrutura primária na economia, foram beneficiados também pelo crescimento chinês e passaram a comprar artigos industrializados brasileiros. Então, de certa forma, nós vivemos um momento muito interessante, um oxigênio novo foi dado à nossa economia. Mas agora, Rochinha, acabou. A China está reduzindo o seu crescimento econômico, está fazendo uma reforma agrária, ela está mecanizando o seu campo, está colocando 450 milhões de habitantes nas cidades, ela está diminuindo a sua demanda por matéria-prima, o preço cai e o consumo diminui, isso prejudica o Brasil, mas prejudica os países da América do Sul, que eram os compradores do nosso produto industrializado. Nós estamos numa bela crise. Agora, a saída não é leviana. Essa leviandade, eu estou fazendo aqui um trocadilho, né? Leviandade com Y, leviandade de Levi, de Joaquim Levy. O Joaquim Levy é o economista que segue os princípios da escola de Chicago. É a visão absolutamente liberal, ortodoxa da economia, favorecendo o capital. É uma visão que já deu errado no mundo inteiro. Não pode dar certo aqui. Eu vou ter que chamar um intervalo e volto em seguida. Eu queria falar desse ponto e da indústria. Por que a nossa indústria ainda hoje é o que é? Mas depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com o senador Roberto Requião hoje. Eu tenho duas questões aqui, mas a primeira delas é o seguinte, que está muito presente aí nessa discussão toda, né? Na entrevista da equipe econômica foi colocada a questão dos programas sociais, se haveria prejuízo nos ganhos sociais. Aí eles disseram que uma coisa não é incompatível com a outra, mas é preciso ter o ajuste fiscal para poder garantir os avanços sociais e tal. Mas nós já sabemos que no Brasil, desenvolvimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. O Gessé Souza fala... No mundo, né? Dá um exemplo que de 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no globo, mais se desenvolveu economicamente. Saiu da 60ª, não sei o quê, para a 8ª economia do mundo. Você está falando no artigo da Carta Capital? 8ª economia do mundo, né? E nesse período nós produzimos uma das maiores massas de excluídos da face da Terra. Então é um capitalismo que não se traduz... Não é includente. Não é includente, exatamente. Então quando se faz essas discussões, é preciso o país voltar a crescer, a se desenvolver. O povão, que agora tem esse retrato dos 12 anos do governo do PT, que houve uma distribuição de renda,
fica desconfiado, né, com essa história de desenvolvimento. E o PT foi campeão de distribuição de renda. Nós não podemos negar o que aconteceu. Por exemplo, a nossa dívida pública era 65% do PIB, hoje está em 35%. As políticas inclusivas, né, as bolsas, que começaram lá com as ideias do Banco Mundial, mas depois passaram pela Dona Ruth e depois foram aperfeiçoadas pelo PT, ideias do Cristóvão Buarque. A bolsa é uma ideia do Cristóvão Buarque. E isso tudo melhorou muito a situação do povo. Não há dúvida nenhuma que houve uma elevação do nível de vida e de consumo da população brasileira. Mas nós esquecemos do crescimento industrial. E sem crescimento industrial nós não vamos ter salários decentes, uma possibilidade sustentada e sustentável de avanço social. Por que a nossa indústria é como é? Lá atrás, quando Vargas nomeia o Roberto Simonsen para montar o plano de industrialização do Brasil, o Godin fala que é na perda de tempo fazer isso porque a nossa indústria era incompetente, não ia a lugar nenhum, a nossa vocação era da agricultura. E daí o Fernando Henrique consolida tudo isso na teoria da dependência, né? Naquele livrinho que ele escreveu com o Enzo Faletto, que é um italiano nacionalizado argentino. Mas eu outro dia fui descobrir que essa teoria da dependência não é do Fernando Henrique. Ela é exercida e esgrimida pelo Horace Greeley Hjalmar Sachs, que foi o dono da economia alemã desde o Hindenburgo, na República de Weimar, até o Hitler. E a teoria da dependência é dele, é a proposta que ele faz aos países periféricos. E isso é uma racionalização da dominação, da entrada absoluta dos países mais desenvolvidos, dos grandes capitais, no domínio dos países menos desenvolvidos. E por que a nossa indústria continua desse jeito? A nossa indústria continua desse jeito porque nós perdemos, né? Não vamos olhar para trás, né? Nós perdemos a grande oportunidade com essa vantagem que tivemos, com o crescimento da China, a compra das commodities, nós avançamos muito no nível de consumo, valorização do real, importando bens do mundo inteiro, e nós não tínhamos condição de competir. País algum cresce se não proteger a sua economia. Sim. Não é proteger a sua indústria, é proteger os seus empregos. E nós estávamos no caminho errado. E esta é o raio da visão predadora da Escola de Chicago, representada nesta conjuntura pelo Joaquim Levy. Eu estou apavorado com essa equipe econômica, como brasileiro. A indústria precisa de mais proteção. Precisa de alguma proteção, ela precisa de competitividade, de concorrência, ela precisa se renovar, a inovação é importantíssima. Mas como é que nós vamos competir com a indústria? Por exemplo, o Levy vai propor os acordos bilaterais com a Europa, a abertura. Como é que nós vamos concorrer com esses países? O que nós vamos vender para eles se eles estão quebrados? Não tem mercado interno, não tem salário. A única saída deles é vender e o Brasil é o comprador. Então nós estamos vivendo essa ilusão da abertura. Isso vai beneficiar alguns setores importadores da economia brasileira, mas ferra definitivamente o crescimento industrial do país. O ministro da Economia, convidado do Indústria e Comércio, o Armando Monteiro, é um nacionalista desenvolvimentista. Vai ser, de certa forma, um contraponto nesse processo. Mas esta política da abertura total, esta visão da Escola de Chicago, do Joaquim Levy, é muito ruim. Eu não sei como é que a Dilma entrou nisso. De repente, ela nomeia uma equipe condutora da política econômica que eu duvido que o Aécio nomeasse. Ela está, nesse caso com o Levy, bem à direita do Aécio. Ainda tinha o Serra, naquele grupo do PSDB, com todos os seus defeitos, é um desenvolvimentista. Bom, a expectativa sua, então, é que o governo tenha algum nível de refluxo nessa, vamos dizer assim, nessa estratégica desenvolvimentista que vem... Entrou na ortodoxia. Nós vamos levar ferro. Agora não tem nada de manter política social com esses caras conduzindo a economia. É roxo mesmo. Muito ruim isso. Mas... Agora, o PT vai continuar mostrando o saldo positivo da
da sua política econômica, a diminuição da dívida em relação ao PIB, o ascenso de uma parte da população, mas o fundamental, que era o crescimento industrial, não ocorreu. Foi aí o furo. Eu falo isso com muito conforto, né? Apoiei o Lula 5 vezes. E não me arrependo disso. Nós vamos a mais um brevíssimo intervalo e na volta eu quero colocar a seguinte questão. O Fundo Monetário Internacional vem orientando a mais presença de Estado na economia. O Stiglitz. Isso. Então, mas eu quero falar depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com o senador Roberto Requião. Bom, o debate agora é, essa semana, a história da alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Eu vi um pronunciamento seu durante a semana dizendo que não tem nada de novidade tem sentido nisso. não alterar. E aí depois eu fui É uma ver. meta, né? Para que serve esse superávit primário? Para que o Estado possa pagar um pouco das suas dívidas antigas, diminuir. A sua dívida é uma meta. O Fernando Henrique, por exemplo, alterou a lei. Em 2001. Alterou a lei. Não há problema O superávit de 2001, pela lei aprovada em 2000, era 2,60% do PIB. Em março de 2001, ele altera para 2,25% do PIB, reduz, portanto, o superávit, e faz um superávit de 1,70%. Ou seja, ele não cumpriu o superávit em 2001. Não cumpriu, e o PSDB agora está falando em impeachment da Dilma, porque ela não cumpre o superávit. E o que significa isso? Eles querem garantir o pagamento dos juros da dívida pública e parar o país, não pagar mais os empreiteiros, reduzir o salário dos funcionários públicos, arrochar o salário mínimo. O pessoal está doido, não tem sentido, nenhum, tem sentido algum. Mas o problema não é basicamente esse. É que a Dilma está numa posição que não me parecia ser a dela. Quando o Lula quis o Banco Central independente durante a campanha, ele sugeriu, segundo me consta, ao Renan para lançar essa tese, a Dilma disse não, eu não faço isso, e não fez. Não é? E agora estão entregando o controle da economia para o capital financeiro, isso é um erro. Agora, em relação àquilo que nós falamos no final do bloco, essa posição do Fundo Monetário. O Fundo Monetário está dizendo que, em resumo, que a iniciativa privada perdeu a capacidade de investimento, porque o dinheiro está todo na mão do sistema financeiro. O Fundo Monetário aprendeu com a crise que ele ajudou a montar no planeta Terra. Exatamente. Mas parece que alguns interesses localizados nos países, de banqueiros e alguns setores importadores, por exemplo, no Brasil, que ganham muito dinheiro com isso, não aprenderam nada. Eles vão morrer junto com essa política. Querem transformar esta crise brasileira, essa dificuldade, numa dificuldade semelhante à que está sofrendo a Espanha, Portugal, a Grécia, a Itália. Então, num caminho completamente errado. O Stiglitz, que foi presidente do Fundo Monetário, tem desaconselhado de uma forma radical esse tipo de economia. O mundo já aprendeu que isso não dá certo e nós estamos entrando nesta linha. Os processos quando ele fala isso, ele se refere aos processos de austeridade que foram empregados em larga escala. E as escolhas da Dilma, Cátia Abreu. A Cátia Abreu é minha colega lá no Senado, se reelegeu agora. Ela é uma figura interessante. Ela não vai fazer nada diferente do que fez o Roberto Rodrigues com o Lula, do que fez o nosso Stefanes na agricultura, mas ela leva o estigma daquele radicalismo. Ela é uma militante, ela é uma populista do agronegócio. Então aquela história de liquidar índio, de massacrar sem terra, aquela visão estritamente negocial. Não vai fazer, vai ser a mesma coisa, mas vai mexer e já está mexendo profundamente na identidade do governo da Dilma Rousseff. E quem perde a identidade, Rocha, perde a credibilidade pública. Nós estamos perdendo a identidade. A gente não sabe mais o que significa esse governo do PT. O governo do PT com o Joaquim Levy, com a Cátia Abreu, o que é isso? Não é? É o que a gente pensava que podia acontecer com o Aécio Neves. E hoje o pessoal diz, não, o Aécio não faria isso, ele não ia a este ponto. Eu estou perplexo. Agora, nós temos que apoiar as coisas positivas do governo, tentar
evitar o arroxo, e a flexibilização do salário que estão fazendo agora. Você viu o Supremo agora dizendo que a penalidade em relação ao fundo de garantia só vale por 5 anos? Então, um troço bacana, agora não precisa pagar mais esse troço. Você deixa de pagar 30 anos, se capitaliza com isso, e o dia que te flagrarem, você paga os últimos 5, sai mais barato sonegar do que pagar a contribuição para o empresário. Esse pessoal está doido. A flexibilização significa a retirada dos direitos trabalhistas. A crise é uma crise do capital, querem resolver em cima do trabalho. Esse pessoal enlouqueceu. E eu estou perplexo com as atitudes do Lula. O brasileiro também vai ficar perplexo quando finalmente revelarem a quantidade e os nomes dos parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato. Ontem eu viajei de Brasília para cá com uma dessas pessoas que, ao longo da história, não vou dizer o nome, ele esteve envolvida nisso tudo. Ele me disse, Requião, são 150 parlamentares. Meu Deus do céu. Todos envolvidos. As relações são as mesmas. Agora, são as mesmas relações em todos os estados brasileiros, não escapa, né? Você veja aquela parceria público-privada do pedágio aqui, né, naquela estrada lá para o Cianorte, em que o Beto se compromete a pagar R$ 94.700 corrigido ano a ano por 30 anos, 24 como contribuição e mais 6 como subsídio. Esse pessoal está louco. E atrás das negociatas quase sempre aparece posteriormente o trambique, o caixa 2, o suborno. E o Paraná está numa situação terrível. Nós estamos simplesmente sem governo. A irresponsabilidade na condução do governo nesses 4 anos foi uma coisa absurda. 500 milhões a mais por ano para o Judiciário, para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa. 4 anos é um furo de 2 bilhões. Isso não tem mais conserto. A irresponsabilidade foi absoluta. Falta de planejamento, falta de previsão, falta de visão do Estado. Foi uma coisa hedonista. Um bando de meninos de luxo brincando de ser governador. E me ganharam a eleição ainda. Eu perdi a eleição depois de ter feito um baita governo. Mas não tinha comissão para ninguém, não tinha emendinha para deputado. Eu reintroduzi a visão do planejamento, eu desagradei quem pensava que a política era uma benesse pessoal. Eu fiz a campanha praticamente sem prefeito. Dos 399 prefeitos do Paraná, eu acho que eu tive 6 prefeitos comigo. E sem deputado. A coligação do Beto, que adquiriu 17 partidos, tinha 600 ou 700 candidatos a deputado estadual e federal, com aquela cédulazinha impressa, né? O nome do governador, do presidente, aquela coisa, e o deputado, todos eles distribuindo. Eu tinha 6 ou 7 candidatos a deputados me apoiando. E a poderosa e ínclita Justiça Eleitoral do Paraná ainda me tira os 4 últimos programas praticamente do ar. E aparentemente o Beto fará 4 anos de absoluto sossego sem oposição. Não, ele não vai precisar de oposição. A oposição é o desastre que ele provocou no Estado. Não há condição desse pessoal governar o Estado. Eles são absolutamente incompetentes. Veja o que estão fazendo com a Copel. A Copel Geração está tendo um lucro simplesmente fantástico. A Copel Geração hoje, o preço médio da tarifa, do megawatt-hora de tarifa de energia, da energia velha, das antigas usinas da CEMIG, da CESP e da Copel, é R$20. Da Copel deve ser 10. Mas a Copel Geração compra por 822. E a Copel Distribuição compra por 822. Então, o lucro é de 4.000%. Esse lucro beneficia a Copel Geração. Daí aumenta-se a tarifa para resolver o prejuízo da Copel Distribuição, que comprou uma energia baratíssima da Copel Geração, que não foi repassada diretamente para a Copel Distribuição, mas foi vendida no mercado spot. Um terceiro comprou, um Golim da vida comprou, e daí vende essa energia para a Copel Distribuição. É o sistema, né? O sistema do pool. Mas o que fazia eu quando era governador? Eu pegava esse lucro fantástico da Copel Geração, aumentava o capital da Copel Distribuição e não subia a tarifa. Porque a tarifa prejudica a economia do Estado, o cidadão tira uma quantia formidável de circulação no Paraná, prejudicando todo o processo econômico. Mas não, os empresários que estão dominando a Copel agora estão gerando lucro. Eles estão distribuindo lucro ao invés de aplicar. Minha gente, é uma irresponsabilidade total.
O que aconteceu com o nosso Paraná para eleger essa gente? E essa Assembleia dominada, todos eles atrás de pequenas benesses, pequenas emendas, que não vão ocorrer mais, porque eles quebraram o Estado, a irresponsabilidade quebrou o Paraná. Minha gente, vai ser um período duro. Governador, obrigado abraço. pelo seu retorno aqui, foi um prazer E grande. que Deus ilumine a tia Dilma, Tomara. porque ela está em palpos de aranha. Tá certo. E vocês que ficaram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Uma grande semana a todos. No próximo domingo eu estou de volta para mais um Jogo do Poder.